A gente agora está saindo da zona rural, vai entrar agora na estrada de terra em direção à colônia dos japoneses. Lá na frente está o Carlos Aruta, que é o presidente da Associação dos Japoneses. No final da década de 50, o governo brasileiro, através do INCRA, em parceria com o governo japonês, montaram uma estratégia para uma colônia japonesa ser instalada aqui em Bonito. O objetivo dessa colônia de imigrantes japoneses era fazer com que o território aqui do Agreste Pernambucano pudesse produzir hortifrutos granjeiros que pudessem abastecer o mercado de Recife. Então a gente vai conhecer um pouco agora da história do território. A gente vai conversar agora com o senhor Fujiwara, que é uma das primeiras famílias, um dos primeiros pioneiros que vieram aqui para a região. A primeira família, o primeiro grupo de família chegou em 58. O outro grupo chegou 2 anos depois, na década de 60. E durante os anos 60 até início de 70, várias famílias vieram se instalar nesse território. A gente está vendo aqui agora uma estrada de terra. Imaginamos mais ou menos qual era a dificuldade que eles possuíam lá 50 anos atrás para fazer a escoação dessa produção. Lembrando que é importante dizer que boa parte da tecnologia trazida pelos japoneses em termos de plantação, de métodos de cultura, até hoje existe em Bonito, fazendo que Bonito, por exemplo, seja hoje um dos maiores produtores de inhame da região Nordeste. Então a gente vai acompanhar agora o Carlos, conhecer o seu Fujiwara e outras famílias que ainda residem aqui nesse território. O Aruta está conversando ali com um morador local para a gente tentar encontrar o caminho de ir para a casa do Fujiwara. 2025 tem dificuldade, imagina isso aqui da década de 60, 50. E aí, o que é que deu lá? Oi? O que é que deu ali? Dá pra passar, não? Não, dá não. Vamos ter que... Pronto, primeira à direita. Tu dá um revinho, a gente... Então vamos lá. Aqui não vai dar não. Eu acho que se descer não sobe mais não. Ele disse que é vamos lá então. Primeira aqui à direita. Eita. Bem limpinho, vou subir isso aqui, viu? Porque eu não quero... Não, agora eu vou pegar. Está muito evidente que nós temos um problema e que não temos a solução para este problema. Que é o quê? Estamos atolados. Vamos ali. Acho que uma pedra resolveria. Puxando o trator agora. A gente levanta o carro, joga as pedras embaixo e rezar. Que aventura, meus amigos! Aí, o nosso Carlos Aruta conseguiu um... Filma aí que não é todo dia que o pessoal puxa móvel de ré, um trator de ré não. O Kaikan originalmente, né, foi criado pelos pioneiros, né, e tem o objetivo de juntar, né, todos os japoneses. Né, no início tinha mais de 50 famílias, então era muita gente. E tinha muitas crianças, né? Porque na época do baby boom, né? Então cada família tinha 6 crianças, era normal. 6 filhos era altamente normal, né? Que hoje em dia não é. Aí o pessoal precisava de um lugar. Antes
era rodízio. Hoje vai ser na casa de fulano, no sítio de fulano, porque conforme aí você falou, aqui no interior todo mundo mora, o vizinho, né, mais próximo é 2 km ali na frente, né? Todo mundo mora longe. Então, um mês era na casa de Fujiwara, próximo mês é em Kaneko-san, próximo mês é em Ide-san. Era rotativo na casa. O Kaikan funciona como um centro que condensa tudo isso, não é isso? Isso, aí porque a gente não tinha o Kaikan, a gente não tinha um local oficial que a gente pudesse fazer os encontros. Aí, na época, entrou em contato com o governo japonês. Na época, o governo japonês tinha muito dinheiro. Após muito esforço e dedicação, né, a gente conseguiu, né, Ide-san, que é o pai de Eiko-san, ela conseguiu a verba para a gente fazer o Kaikan. E aí, em 2023, né, como pode ver, né, é de 1983 a associação japonesa. Então, em 2023, a gente completou 40 anos. A associação da associação em si, não é do Kaikan. A comunidade japonesa é de 588 aqui, né? A comunidade japonesa é de 58, isso. E de lá para cá tiveram várias outras associações, só que oficialmente, no cartório, né, é 1983. E esse ano, 2025? Desculpa, 2025, correto, é 130 anos de amizade Brasil-Japão esse ano. Celebrados. Que será celebrado esse ano. Temos aqui Pix para doação. Justamente, temos aqui o Pix para doação muito importante, né? Então, quem quiser fazer a doação para a Associação Japonês Bonito, então pode usar esse Pix aqui para fazer a doação. E aqui a gente tem uma coleção de fotos que mostra o encontro de Kizuna, isso? Correto. O encontro de Kizuna nós iniciamos, né, com o objetivo de trazer de volta, pelo menos uma vez por ano, né, os pioneiros, né, que já moraram aqui, os japoneses que moraram aqui na colônia e em determinado momento, por diversas razões, foram para Recife, foram para Camaragibe, morar em outra cidade, né, tentar a vida lá, né, porque infelizmente aqui não conseguiram, né, desenvolver. A gente passou agora um sufoco que foi o carro atolado. A gente imagina que também no passado era uma dificuldade enorme para poder fazer o escoamento da produção agrícola, né? Justamente. Estrada de barro, muita chuva nesse território. A gente teve uma pequena prévia do que os japoneses no início passaram aqui. O pessoal fala que a estrada de Caruaru para Recife era de barro. Né? O que eu escuto, né, do pessoal daquela época é que justamente no período de chuva, né? Aqui tem um período aqui no Nordeste nós temos o período de chuva, né? Que varia de 3 a 6 meses. Então, o que o pessoal fala é que realmente ficava ilhado. Aqui a região ficava ilhada mesmo e as pessoas não tinham acesso, né, à colônia durante o inverno. Só a única forma seria de cavalo, ou de pé, ou de cavalo, ou de jegue, tinha que ser desse jeito, porque o carro não passava naquela época. Bem, agora a gente está saindo da zona rural, indo para a zona urbana. Vamos pegar ali a rodovia que dá acesso às Cachoeiras de Bonito. A gente vai agora conversar com a família Imai, que é uma das famílias também pioneiras que vieram ali na década de 60 para fazer parte da comunidade japonesa. Lá na frente está indo o Carlos Aruta, o presidente da associação, vai conduzindo a gente. E lá no horizonte, bonito, fica aí com essa vista da cidade das Cachoeiras. Tem que gravar também o cinegrafista, né? Que ele tá aqui, ó, só na parte boa do... Tem que mostrar como é difícil o trabalho nos bastidores desse menino. Tá feliz? Gente, obrigado. Até mais. Valeu. Até mais. Muito obrigado. Até mais. A gente acabou de gravar aqui com os irmãos Imai, 2 irmãos. Um veio com 12 anos e outro com 13 aqui pro Brasil. E tá aí a história pra contar. Agora a gente vai fazer mais gravações, fazer imagem aérea, e vocês que quiserem acompanhar um pouco da história, vai lá no canal do Rodeador Cultural no YouTube, curte, compartilha, comenta e acompanha a história aí. A gente está se deslocando agora para o Recife. A gente vai para um almoço lá na Associação Cultural Japonesa do Recife, logo na entrada, próximo ao TIP, ao Terminal Integrado de Passageiros. A gente vai acompanhar o almoço dos japoneses mais velhos
os pioneiros que vieram para esse território. A gente vai conhecer alguns desses japoneses que já não moram mais aqui em Bonito, já moram na capital. A gente vai entender um pouco a história, conversar com eles sobre as memórias do passado e vamos conversar também com um funcionário da empresa, a JICA, que era a empresa japonesa responsável por articular a vinda desses japoneses para o território brasileiro e também ajudou na implementação de algumas atividades nesse território. Então vamos acompanhar agora essa reunião, essa conversa, esse almoço para entender melhor a história desses japoneses aqui no território brasileiro. Acompanha aí. Estamos saindo agora da Associação Cultural Japonesa do Recife. Acompanhamos aqui o bingo, o almoço com o pessoal e conversamos com algumas pessoas que fizeram parte da comunidade japonesa lá em Bonito, assim como pessoas representantes do governo japonês que atuaram no estabelecimento dessas famílias lá na colônia Rio Bonito. Então você que está em casa aí vai acompanhar um pouco o nosso documentário, mas agora no nosso making off você vai ter um pouquinho das entrevistas que nós acompanhamos aqui na Associação Cultural Japonesa do Recife, próximo ao TIP, Terminal Integrado de Passageiros, logo na entrada da capital pernambucana. Então acompanhe agora. Bom, quando eu assumi, colônia de Bonito não tinha nem casa, sede. O pessoal fazia reunião, aí chamava cada colono, mudando lugar, esse mês dessa casa, outro mês é outra pessoa, porque não tem outro lugar, né? Aí a dificuldade de reunir, também não era muito fácil de reunião. Aí, antes de eu já assumir, visitava lá no Polônia, era já uma das diretorias. Mas eu consegui um amigo no JICA. JICA você conhece, né? Do governo do Japão, ajudava imigrante, naquele tempo mesmo, para sustentar imigrante com a atividade. O meu pai foi um dos últimos imigrantes para o Brasil. Um dos últimos. O que gerou essa imigração no Porque no Japão, veja bem, depois que perdeu a guerra, ficou o quê? Não ficou nada. Eu quero fazer isso, não tem dinheiro, não tem lugar, não tem terreno muito grande para trabalhar todinho. Então, economicamente péssimo no Japão, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, vamos aventurar algum lugar que tem um terreno à vontade, dá para trabalhar. E aí foi uma articulação do governo japonês com o brasileiro. Com o brasileiro. Ou seja, 13 anos depois do fim da guerra, o Japão já sofria as consequências desse conflito. Colônia de Bonito, povo de Colônia de Bonito, também melhorou vida, melhorou muito. Só que agora não está continuando, porque japonês, como imigrante, como chama-se IC, né? Primeira geração, chama-se IC. Segunda geração, Nisei, Sansei, terceira geração, quarta geração, Yosei, assim.
Aí, primeira geração nossa, imigrante, que é imigrante do Japão, aí já tá, a maioria já está velho, falecendo, não está mais exercício a agricultura. Então, está no buraco.